Queria chamar a Karina aqui à frente e chamar a turma do Vida em Vida para nós orarmos. Queria chamar o Léo, Marco Antônio, Maico, Alessandro, o Gustavo, a Tatiana e Amanda. Creio que eu não esqueci de ninguém, né? Eu creio que são esses aí. Queria chamar esses irmãos aqui à frente. Nós estamos... Pode ficar aqui embaixo, não tem problema não. A gente vai orar agradecendo a Deus. Queridos, há muitos anos atrás eu fiz um treinamento desse discipulado chamado Vida em Vida, e o foco então é levar as pessoas primeiro a ter certeza da sua salvação. Segunda coisa, poder saber comunicar o evangelho a alguém, poder ensinar o evangelho a alguém. Mateus 28, né, lá na grande comissão, Jesus nos envia e ele diz que então a gente tem que ensinar as pessoas a guardar o que ele deixou, o que ele ordenou. E foi isso que esses irmãos iniciaram, desejaram. A gente perguntou: você quer participar? Quero. É uma jornada, é uma caminhada. Vamos estar no primeiro caderno, né, eu estou usando o meu material e o material do pastor Petrecelli, e eu disse: é uma jornada, é uma caminhada. E aí então a gente terminou com alguns ainda estão no finalzinho aqui, né? Karina está com as duas mulheres e eu estou com o restante dos homens aí, fazendo essa caminhada. A ideia é que esses irmãos, eles tenham uma condição de poder também transmitir isso para outros aqui na igreja. Então, por exemplo, de repente você pode tirar um dia da semana, um horário na sua hora de almoço, algum horário de manhã antes do café da manhã, ou no final de tarde, e você ir com um desses aqui para estudar a palavra de Deus, 1 hora só, irmãos, 1 hora só. Nos últimos dias é que a gente está demorando mais, né, irmãos? Mas tem sido bem Caxias, 1 hora, 1 horinha a gente se encontra e a gente vai estudar a palavra de Deus. E esse primeiro caderno foi sobre a criação, queda e redenção. E aí mostrando para essa turma aí o que Jesus fez na vida deles e como eu posso ter certeza da minha salvação. Dali surgem muitas perguntas difíceis, mirabolantes, e a gente vai ao estudo da palavra trabalhando com eles, e tem sido muito gostoso. Só faltou o Marco ali no vídeo, né, Marco? Mas Marcos não teve condições de gravar o vídeo, e a gente também vai aproveitar nesse momento para orar por Marcos, que perdeu a sua mãe ontem, sábado, sexta-feira, que perdeu sua mãe, e a gente esteve com ele. A gente vai estar orando também para que Deus continue trazendo consolo. Eu queria pedir ao pastor Ederson, que o pastor Ederson pudesse vir aqui, pastor. Essa é uma turma que tem sido um tempo muito gostoso, pastor, com eles, sabe? A gente senta, abre coração, eles abrem coração, não é só estudo, mas é compartilhar a vida, e tem sido um momento muito prazeroso de transformação, e eu tenho visto Deus agir na vida desses irmãos. Tá bom, pastor? Vamos orar. Vamos ficar em pé, queridos, para orarmos juntos por esses irmãos e agradecer a Deus por essa jornada de conhecimento do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Louvado seja Deus pela disponibilidade desses irmãos em quererem aprender mais, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e exaltamos o Senhor pela tua soberania, por quem tu és, e também, ó Deus, pela obra da redenção que tu realizaste em nosso favor, enviando, ó Deus, também o teu filho, teu único filho ao mundo, para morrer na cruz na cruz para o perdão dos nossos pecados, na cruz do Calvário, para nos redimir, nos transformar e nos dar salvação, nos dar vida. Nós antes nos encontrávamos mortos em nossos delitos, em pecados, mas o Senhor, ó Deus, nos instrumentalizou, dando-nos a fé para nós nos apropriarmos desta dádiva chamada salvação, crendo em Cristo Jesus, colocando os cuidados da nossa vida ao Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, não temos condições, ó Deus, de restaurar por nós mesmos a nossa própria vida ou a nossa condição de reconciliados contigo. Somente por meio do teu Filho isso foi possível. Nós louvamos o teu nome. Podemos, ó Deus, ver pelo testemunho dos nossos irmãos que de fato eles estão sendo munidos, ó Deus, pela tua palavra, sendo cheios com teu Espírito Santo para proclamarem e pregarem e ensinarem o verdadeiro Evangelho. E nós pedimos que o Senhor dê a eles a motivação para continuarem fazendo isso persistentemente,
e que esta motivação seja o Senhor mesmo. Nós sabemos que tem muita gente ainda neste mundo precisando ser alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, continue moldando. Louvado seja o teu nome, que este grupo seja um grupo multiplicador, que eles possam, ó Deus, se dedicarem a alcançar outras pessoas para o Senhor, trazerem essas pessoas, ó Deus, para mais perto do Senhor. Nós queremos também, ó Deus, interceder de uma maneira muito particular pela vida do irmão Marco, que o Senhor, ó Deus, esteja consolando o seu coração, fortalecendo a cada dia mais, dando a compreensão clara, ó Deus, de que neste mundo nós estamos de passagem e um dia todos nós desfrutaremos das glórias celestiais, inclusive, ó Deus, reencontrando com aqueles a quem nós amamos e podemos, ó Deus, viver a eternidade de maneira plena e absoluta. Que sejam as lembranças boas da sua mãe guardadas em seu coração e que, ao mesmo tempo, ó Deus, o Senhor nos dê a graça de permanecermos neste mundo cheios de esperança e convicção, sempre prontos, preparados para que o dia que o Senhor nos chamar, nós estejamos, ó Deus, na presença do Senhor e, ao mesmo tempo, sendo recebidos pelo Senhor. Obrigado por esta igreja, pedimos que também o Senhor fale conosco pela Tua palavra e que o nome do Senhor continue sendo honrado aqui neste lugar. Te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Muito bem. Efésios capítulo 6. Achei aqui um lugarzinho para água, pode ficar tranquilo. Tem. Joia, não? Obrigado, querido. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 18. É o finalzinho da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, em torno do ano 60, escreve da prisão em Roma para esta carta aos Efésios, ensinando-os a reconhecerem o cuidado de Deus pela igreja e o plano de Deus para a igreja. E no finalzinho dessa carta, neste capítulo, ele tem a intenção de preparar os efésios para enfrentarem as lutas do mundo, mas como vencedores em Cristo Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente este: vencedores por Cristo. Foi Cristo quem nos deu a vitória e nele nós podemos viver de maneira vitoriosa, apesar de todas as lutas, as provas, as experiências difíceis, as adversidades, nós podemos viver como vitoriosos. E olha só o que diz o texto a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nós vamos enfatizar até o verso 18, mas eu fiz questão de ler toda a perícope. E esta é a instrução de Paulo aos Efésios, para que eles se revistam de toda a armadura de Deus, e por uma razão muito simples. Se você observar, o verso de número 13 destaca esta razão: portanto, tomai a armadura de Deus para poderdes ficar firmes, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante porque muitas vezes nós enfrentamos a luta e, depois da vitória alcançada, nós abaixamos as guardas, nós guardamos as nossas armas. E Paulo está aqui ensinando os efésios que precisam manterem firmes, sempre revestidos com a armadura de Deus, mesmo como vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos vencedores, mas nós temos que andar armados com esta armadura de Deus, com esta capacitação do Senhor. São virtudes que Deus nos dá para nós resistirmos no dia mau. Portanto, meus irmãos, após os ensinamentos de Paulo aos Efésios, ele, neste final da carta, não deixa em branco esta verdade que não pode ser negligenciada, que no mundo nós teremos lutas, no mundo nós passaremos por aflições, no mundo nós enfrentaremos dificuldades, no mundo nós nos entristeceremos, nós choraremos, nós sofreremos, nós teremos aflições, porque estamos no mundo quebrado e nós também somos quebrados, nós temos uma natureza pecaminosa e, consequentemente, tudo isso traz implicações para a nossa vida. Mas a igreja precisa não só entender esta realidade, mas se preparar para enfrentá-la. Porque uma coisa é você tomar conhecimento das lutas e das perseguições dos inimigos que se levantam em nossa volta. Outra coisa é você se colocar em uma postura de luta contra os inimigos, né? Ora você defende, ora você ataca, mas o soldado de Cristo neste mundo, ele precisa estar bem preparado. E a gente enfrenta aí o império do mal. Não é algo fácil. Ficar em pé diante das lutas espirituais é um desafio para o cristão, mas é possível, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não somos revestidos com armas convencionais, nós somos revestidos com armas espirituais. E ao sermos revestidos com essas armas, nós podemos lutar como bons soldados de Cristo, como soldado que vai à guerra, lutar essas lutas e sairmos vitoriosos. Então, meus irmãos, eu quero destacar algumas coisas com base nesse texto para a nossa reflexão e ao mesmo tempo nosso aprendizado. Primeira coisa que eu quero fazer é responder a pergunta: por que nós devemos vestir toda a armadura de Deus? Qual é a razão para isso? E está aí no verso 12 e o verso 13. Eu li o 13, mas vou ler também o 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Olha só, então, duas razões podem ser encontradas aí nesses textos, e eu vou destacar cada uma delas, explicar cada uma delas. A primeira delas é que essa luta não é humana, ela é espiritual. A luta do cristão, enquanto permanecer neste mundo, não é uma luta carnal, é uma luta espiritual, não é uma luta humana, é uma luta espiritual, no âmbito espiritual, no reino espiritual. Agora, você já observou que normalmente nós lutamos de maneira diferente do que esta luta que a palavra de Deus diz que nós estamos inseridos nela? Lutamos uns com os outros, lutamos contra carne e sangue, queremos nos defender, nos sobrepor sobre os outros, defender as nossas razões, nós queremos justificar as nossas opiniões, queremos prevalecer sobre os outros e queremos superar os outros em tudo que nós pudermos. Mas não é isso que deve fazer caracterizar, não é isso que deve caracterizar a nossa luta. O que deve caracterizar a nossa luta é a compreensão das hostes espirituais que intentam contra a nossa vida para nos destruir. O diabo tem intenção de destruir a igreja, de destruir o povo de Deus. Ele se rebela contra o próprio Deus e contra a igreja de Deus. E nós temos que estar preparados para isto. Não temos que lutar contra carne e sangue. Coloque isso no seu coração. Temos que viver em paz uns com os outros. Nós temos que entender o caráter da luta para nós não lutarmos de maneira equivocada, porque às vezes estamos enfrentando as lutas no âmbito pessoal e esquecemos de combater espiritualmente as coisas que estão nos levando a agir dessa forma. Paulo está dizendo que a nossa luta, ela não é com seres humanos, mas ela é debatida no âmbito espiritual, contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais do mal. Olha só o caráter desta luta, não é uma luta qualquer, não é uma luta simples, é uma luta séria, importante, nós não podemos ignorar esta luta. Portanto, não ignorando-a, nós precisamos nos preparar para ela, para lutarmos essa luta de maneira apropriada. Nós lutamos contra as forças espirituais do mal, contra Satanás, contra as hostes do mal, contra os demônios. Às vezes nós subestimamos a ação do inimigo contra a igreja. E achamos que tudo não tem problema, que as coisas não têm nada a ver, que não vai haver nenhuma investida. Meus irmãos, o diabo vai tentar desanimar o coração da igreja, vai tentar confundir a igreja, vai tentar desanimar o povo de Deus, vai tentar provocar dissensões no meio do povo de Deus e, ao mesmo tempo, vai tentar fazer com que a igreja duvide da verdade de Deus o tempo todo. E nós precisamos lutar esta luta com a consciência de quão séria ela é, para não ignorando-a, mas sim lutando-a com as armas que Deus coloca à nossa disposição. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, além de nós entendermos que a luta ela não é humana, mas é espiritual, nós temos que entender que é uma luta certeira, ou seja, vai haver luta, não é uma possibilidade de que algum dia você enfrente alguma luta, não. Em toda a nossa jornada de vida cristã, nós enfrentaremos esta luta espiritual contra as hostes do mal. Olha só, tomai toda a armadura de Deus. Qual a razão de Deus conduzir Paulo a escrever aos Efésios, dizendo, olha, vocês precisam ter uma vestimenta apropriada para vocês serem igreja, para vocês viverem como igreja, para vocês pregarem o Evangelho e, ao mesmo tempo, colocar em prática aquilo que vocês pregam. Vocês precisam ter uma capacitação para isso. Tomai toda a armadura de Deus. Ele vai descrever esta armadura e algo importante a ser dito aqui não é apenas parte desta armadura, mas o texto diz bem claro, tomai toda a armadura de Deus, para você permanecer firme.
para você resistir no dia mau, para você não sucumbir, não ser diminuído na sua convicção de fé ou na certeza de a quem você pertence. É preciso que você resista firme, meditando na palavra e proferindo a palavra. Jesus, quando foi tentado, ele combatia as tentações dizendo, está escrito, apontando para a palavra, apontando para a verdade. Portanto, nós enfrentaremos lutas. E aqui há uma ordem para nós nos revestirmos com a armadura de Deus para enfrentarmos essas lutas. Ou nós já passamos por lutas, ou estamos passando, ou vamos passar por lutas. E se superamos uma, virão outras pela frente, enquanto nós estivermos neste mundo. A Bíblia diz que o diabo é como um leão tentando tragar, rugindo ao nosso redor, procurando alguém para tragar. Em todo o tempo. A intenção de Satanás é roubar, matar e destruir. E nós vamos enfrentar essa realidade. E precisamos combatê-la com as armas espirituais. Nós precisamos nos equipar para a batalha. Olha, observe você que esta preparação, este revestimento, não é também de coisa simples. É com uma armadura. Quando a gente pensa num soldado, soldado revestido com toda a armadura, você observa, nós temos às vezes a tendência, obviamente, de minimizar a importância disso. Mas não essa a importância. O soldado não pode ir para a guerra sem as armas apropriadas. Mas quando nós falamos desta luta espiritual, a armadura ela tem um grau de significado importante muito mais elevado do que uma farda militar ou de um soldado do exército que nós conhecemos no âmbito terreno. A armadura é de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. É Deus quem fornece, é Deus quem nos apresenta, é Deus quem nos dá esta armadura. Agora você pensa bem, há uma luta espiritual nas hostes, nas regiões celestiais, contra as forças espirituais do mal. É uma luta ferrenha, difícil, é uma luta constante, é uma luta que é travada no âmbito espiritual. Se nós tentarmos lutar esta luta pelas nossas próprias estratégias, nós certamente seremos vencidos. Porque no âmbito espiritual, mais sagaz do que nós, ou mais, vamos dizer, esperto do que nós, é o próprio diabo. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Portanto, olha só, meus irmãos, eu estou dizendo isso, obviamente, pensando na natureza humana, ou no homem, na humanidade sem Cristo. Satanás tem domínio e poder sobre eles. Portanto, nós precisamos nos revestir de algo que supere esta força de Satanás. E o único poder que supera a força do diabo é Deus, é o poder de Deus. O verso 10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. O diabo pode até ser mais esperto do que nós, mas Cristo Jesus é maior do que o diabo, e quem está em Cristo, ele vence as hostes espirituais do mal. Precisamos entender isso, queridos. Nós não vamos em nosso próprio nome lutar essa luta. Nós não vamos com as nossas próprias armas lutar essa luta. Nós vamos em nome de Jesus e com as armas espirituais, com toda a armadura de Deus. E aí nós podemos então sair vitoriosos. É do Senhor que vem o nosso poder para vencer a guerra espiritual. Nós nos revestimos dessa arma para resistirmos no dia mau. Deus não apenas nos dá o poder de vencer, como também a capacitação para tal. O Senhor nos capacita a vencermos essas lutas. Tem lutas que parecem ser invencíveis, não é? Às vezes parece fugir à nossa condição de suportá-la. A gente chega a dizer assim, como é que eu vou superar isso, passar por isso? Mas é importante se lembrar que a força que nós temos para resistir e vencer essas lutas é a força do nosso próprio Deus, é a força do Senhor. Às vezes o maligno,
investe pesado contra a igreja. Lembra? Ou contra o povo de Deus. Lembra de Jó, a história de Jó? Satanás se apresentando diante de Deus, e Deus autorizou tentar a vida de Jó, tirou dele tudo que ele tinha, mas Jó permaneceu inabalável porque ele sabia em quem ele cria. Jó era um homem temente a Deus e ele permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Se nós usarmos a armadura de Deus, nós vamos permanecer inabaláveis. Sabe por que muitas vezes nós nos encontramos ou nos sentimos enfraquecidos ou vencidos? Porque nós não estamos nos revestindo com a armadura de Deus. Nós não estamos nos apropriando dela. E mesmo diante da certeza do ataque do maligno, nós não podemos e nem devemos temer esses ataques, se nós estivermos revestidos com a armadura do Senhor. Então, depois de dar essas razões pelas quais nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, vamos dizer então, como é que nós podemos usar esta armadura e quais são os elementos que a constituem? Como é formada esta armadura? Como nós vamos nos manter de pé, nos revestindo dessa armadura? E eu quero destacar todas as 6 partes desta armadura, ou 7, contando com a oração no final, que devem ser o revestimento para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos cingir com o cinto da verdade. E aqui, verdade, às vezes, entre os comentaristas bíblicos, esta verdade aqui, ela as opiniões se divergem em termos do que ela propriamente seja. E alguns dizem assim, verdade é viver em integridade falando a verdade, ou seja, não mentindo. Outros dizem, não, a verdade é a palavra de Deus que vai te capacitar a viver de maneira íntegra, reta, no mundo, ou tendo uma vida cristã pautada pelas Escrituras. Eu, particularmente, olho para o texto e vejo esta verdade como uma verdade de Deus, como sendo a palavra de Deus que nos leva a viver a verdade na prática. Em outras palavras, são coisas que combinam, são uma dependente da outra, ou seja, para vivermos a verdade, nós temos que recebê-la, e esta verdade é a verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, nós nos apropriamos do Senhor, e então nós vivemos em verdade. Porque também nós não podemos deixar de dizer que Deus quer que nós vivamos de maneira coerente com as Escrituras, sejamos verdadeiros, retos, íntegros. Portanto, esse cinto, ele servia para proteger as partes da armadura e fortalecê-la no seu lugar, e mantê-la no seu lugar. Os homens sabem muito bem que se tiver uma calça sem cinto, a gente fica meio inseguro, né? Parece que nós temos que prestar atenção em todo o tempo de estarmos ajustando, preparando para que ela não caia. Então, um cinto numa calça, coloca a calça no lugar, fortalece, é só para ilustrar. A armadura de Deus, ela precisa do cinto da verdade para dar base, para dar sustentação, força, para manter de pé o princípio que vai nortear toda a armadura de Deus. A verdade se trata da verdade de Deus, que é moldada na vida do crente e faz dele um homem sincero e verdadeiro. O cristão, cingindo com o cinto da verdade, ele vai enfrentar as lutas, proferindo a verdade e dando exemplos da verdade. E, obviamente, ele precisa manter este cinto da verdade firme. Não podemos viver como covardes, mas como alguém que está preparado para enfrentar as lutas da vida que sempre vêm e se apresentam diante de nós. Mas a outra parte da armadura é a couraça da justiça, um revestimento frontal e também das costas, da frente das costas, para proteger as partes vitais. O soldado ia para a guerra e se revestia de uma couraça, e ela tinha talvez uma parte, uma camada também revestida com lata
para que então as armas que eram lançadas contra o corpo, elas não prosperassem. E assim na vida cristã também, os soldados de Cristo precisam se manter, ter uma couraça que proteja bem o seu peito, os seus ombros e as suas costas. Paulo está dizendo que nós precisamos desse revestimento, porque a couraça não é uma couraça, espiritualmente falando, uma couraça comum. Observa você que o verso 14 diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça de quê? Da justiça. Outra observação importante a ser feita aqui: que justiça é esta? A sua justiça? As coisas que você faz e que te justificam diante dos outros? Os seus atos bons, as suas boas obras? Não, queridos, é a justiça do Senhor. Nós temos que viver na prática da justiça como consequência dessa justiça imputada a nós. A Bíblia diz que nós somos justificados. Justificados com Cristo, nós temos paz com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Ou seja, nós precisamos dessa justificação. Veja bem, a verdade ela é ouvida, ela é crida e ela sustenta para nós ela se apresenta para nós como uma base onde nós vamos nos manter firmes e de pé. E aí nós nos revestimos com essa justiça. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu vou lutar esta luta, usando esta couraça da justiça, e essa justiça não é a minha própria, mas é aquela que o Senhor Jesus alcançou por mim. A nossa justificação, ela é outorgada. Não existe culpa, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Você já observou que uma das grandes lutas que nós como cristãos enfrentamos é o combate às tentações que vêm sobre nós, levando-nos a duvidar, por exemplo, da nossa salvação, a duvidar da nossa aceitação diante de Deus, de que podemos ser recebidos, de que podemos falar com Deus, de que podemos nos apresentar a Deus. Às vezes as pessoas dizem: quem sou eu para chegar diante de Deus? E esta é uma frase verdadeira. Portanto, se eu estou em Cristo, eu digo, por causa de Cristo, eu posso me apresentar diante de Deus. Tudo que foi feito para que nós fôssemos considerados justos, Cristo Jesus fez por nós. E hoje nós somos justificados pela fé. Nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. E olha só, quando nós enfrentamos a luta espiritual, a seta da acusação não vai prevalecer sobre a nossa vida. E às vezes nós, de novo, lutamos no âmbito pessoal, estamos acusando uns aos outros. O grande acusador deste mundo, meus irmãos, o lugar de acusação deste mundo já está ocupado, que é de Satanás, de acusador. E nós estamos lutando no âmbito, ao invés de ser no âmbito espiritual, no âmbito pessoal. Não podemos. É claro que, e você diz assim: pastor, mas nós podemos julgar as pessoas pelos seus atos. É verdade. Nós vamos observar os atos uns dos outros para pautar a vida da igreja à luz das Escrituras. Mas nós não conhecemos o coração de ninguém, não podemos julgar, não podemos julgar falsamente, e o que o Senhor repreende na sua palavra são os falsos julgamentos. Às vezes nós, já observou, olhamos para as pessoas e já criamos todo o estereótipo daquela pessoa, muitas vezes sem conhecê-la. Nós precisamos tomar cuidado, nos moldar com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, em terceiro lugar, com as sandálias do evangelho da paz, calçados, o verso 15 diz, os pés na preparação do evangelho da paz. Os soldados precisam pisar firmes. Já observou que os soldados de guerra, os soldados militares usam botinas firmes, muitas vezes na ponta da botina aço para poder resistir os lugares infalsos ou os lugares difíceis de andar. Nas guerras antigas, os inimigos tinham uma arma que eram pontas de madeira, tábuas de madeira com pontas
apontadas para cima, escondidas sobre as folhas ou debaixo da terra, bem rasa, para que quando os outros soldados passassem ali, os inimigos, ou aqueles estavam agindo contra, passassem ali, pudessem machucar o pé. Imagina um soldado com o pé machucado. Ele não vai longe. Ele precisa de suporte, precisa de ajuda. Certamente ele vai perder todas as suas habilidades para lutar. Portanto, é preciso calçar os pés com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. E olha só, meus irmãos, quando nós falamos aqui, a preparação do Evangelho da Paz significa a prontidão em proclamar aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos. Os soldados não poderiam usar qualquer calçado. Os elementos, o conteúdo da nossa argumentação contra as forças espirituais do mal é o conteúdo do Evangelho. É a palavra de Deus, é o que nos foi anunciada, mostrando a obra da redenção, o que Cristo fez por nós, quem éramos e agora quem somos, o que a Bíblia diz sobre a posição onde nos encontramos por crermos na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos de estabilidade numa guerra. E o que é que vai nos dar estabilidade? O Evangelho da Paz. São as boas novas da paz. O cristão está em guerra contra o maligno, mas ele está em paz com Deus. O cristão está em guerra contra o inimigo, contra o maligno, contra Satanás, mas está em paz com Deus. Nós temos a paz de Deus e nós temos paz com Deus. Deus nos aceita diante dele, reconciliados, perdoados, antes inimigos, mas agora nos tornamos amigos de Deus. E nós podemos proclamar isso, declarar isso como uma virtude que precisa ser não só crida, mas vivida. E esta convicção de fé vai ser também uma arma contra o inimigo das nossas almas. Porque o inimigo não pode deixar de aceitar esta argumentação, porque não é uma argumentação humana, é uma argumentação divina. De novo, voltando para as tentações de Jesus, por que o Senhor Jesus citava as Escrituras? Porque sabia que elas são poderosas em Deus. E é isso que nós precisamos fazer, tomar convicção do que é o Evangelho, tê-lo como argumento, o conteúdo dos nossos argumentos, para nós lutarmos contra as forças espirituais do mal. O cristão precisa firmar-se nesta luta lamacenta contra os poderes do mal, e os seus pés precisam estar bem preparados para não se derraparem ou se atolarem nestas artimanhas do inimigo. É preciso estar firme com a sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho da Paz. Vocês estão entendendo, queridos, a importância de nos revestirmos com essa armadura, a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do Evangelho da Paz. Mas, em quarto lugar, nós precisamos do escudo da fé. Verso 16 diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo, na época, obviamente, de Paulo, dos soldados romanos, na época do Novo Testamento, dos guerreiros, tinham dois tipos de escudos. Tinha aqueles que eram colocados nos braços, e tinha um que tinha mais ou menos 1,20 m e 70 centímetros de largura, para proteger o homem como todo. E ele era colocado como uma proteção em sua frente. Porque veja bem que a Bíblia não fala de um dardo do inimigo lançado contra o guerreiro, mas de dardos inflamados. Está no plural, do maligno. E este escudo mais amplo, ele protege contra todos esses dardos. E eles são inflamados, eles estão com fogo, eles têm pontas afiadas e fogo na sua ponta, que são lançados contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo. Mas o escudo da fé, ele então bloqueia, ele impede estes dardos inflamados
de alcançar o seu alvo, e ele é combatido pelo escudo da fé. Eu acredito que vocês acompanharam na televisão há pouco tempo a guerra da Palestina com Israel e a proteção, né, de Israel contra os mísseis que eram lançados contra Israel, e eles detectavam esses mísseis e os destruíam no ar, todos eles. Obviamente com as estratégias militares. Nós precisamos ter esta compreensão de que com o escudo da fé, os dardos não nos atacarão, não nos atingirão, melhor dizendo. Serão lançados contra nós, mas não nos atingirão. Embraçando sempre o escudo da fé, é com ele que nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Os escudos dos soldados não apenas impediam as flechas de os atingirem, como também as apagavam. Esta fé é a certeza de que o nosso Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E veja bem, queridos, a fé, ela não é a causa da nossa salvação, ela não é a causa da nossa redenção. A fé é o instrumento que Deus nos dá para nós nos apropriarmos dessas coisas. Ela é instrumental, ela não é causal. Eu não creio, não é a minha fé que gera a salvação, porque o Senhor me salvou, Ele me dá a fé para eu me apropriar dela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, vivendo pela fé, colocando esse escudo bem firmado diante de você, o inimigo também prevalecerá contra a sua vida. Nós precisamos do escudo da fé. Crer de verdade, não crer duvidando. Quem duvida é como a onda do mar, impelida pelo vento. Nós não podemos duvidar das verdades de Deus. E eu vejo, queridos, que tem muita gente que às vezes não conhece o Evangelho, que às vezes conhece o Evangelho, mas vive como se não conhecesse. Sabe que Cristo morreu pelos seus pecados, mas continua vivendo como perdido, como derrotado. Ele sabe da força que nós encontramos no Senhor e do revestimento do seu poder na nossa vida, mas busca outros recursos a não ser o próprio Senhor. Nós precisamos viver pela fé, não perder o foco. Nós precisamos, meus irmãos, sonhar, ser como o sonhador que não perde o foco do seu sonho. Portanto, qual a diferença do cristão do sonhador? É que o sonhador, ele apenas vê uma possibilidade de alcançar o seu sonho. O cristão, ele tem convicção de que as coisas que ele espera são verdades. O Senhor trabalha em favor daqueles que esperam nele. A fé, ela faz você viver neste mundo com a convicção de que tudo que precisava ser feito para você ser um vencedor e vitorioso, Jesus Cristo fez. A obra da redenção é para que você vivesse como salvo e como alguém vencedor. Um lutador só irá alcançar o seu auge caso mantenha-se focado em seus treinamentos diários. Olha só, às vezes nós ficamos observando a questão da salvação, e uma pergunta muito comum entre as diferentes denominações que existem de igrejas evangélicas é: pode o crente perder a salvação ou não? Nós vimos aqui, eu acho que foi o Léo que respondeu essa pergunta, né, a respeito da certeza da nossa salvação, e ele citou o texto de Efésios que diz que nós somos eleitos antes mesmo da fundação do mundo. Agora, nós não podemos nos acomodar, não como esse esforço como instrumento de efetuação da salvação, mas como um reflexo de alguém que foi salvo. 3 coisas a gente precisa entender. A salvação, ela tem um caráter passado. O texto foi citado: o Senhor nos elegeu nele antes mesmo, nos escolheu para ele antes mesmo da fundação do mundo, de que tudo fosse criado. Você já estava nos planos de Deus. Nosso nome, ele não é escrito no livro da vida quando nós nos convertemos.
Ele já foi escrito antes mesmo da fundação do mundo. Nós nos convertemos porque o nosso nome é escrito no livro da vida. Esse é o aspecto passado da salvação. Há um aspecto presente: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que isso significa? A nossa santificação. No aspecto passado, nós recebemos a justificação, uma obra direta de Deus, sem interferência nenhuma. A nossa santificação, nós participamos dela. O texto que eu citei agora há pouco: sem santificação, ninguém verá o Senhor. É importante dizer, aqueles que dizem, os presbiterianos pregam a respeito da certeza da salvação, então podemos cruzar os braços e no final tudo vai dar certo. Não é assim que nós devemos pensar. Muito pelo contrário, com base nesse texto, nós temos que agir como soldados, como alguém que luta uma luta para vencer, para chegar ao fim vitorioso e hastear a bandeira da vitória, da salvação. A questão é que nós não lutamos esta luta com a possibilidade da vitória. Nós olhamos para a cruz e sabemos que Jesus já venceu por nós. Mas nós estamos neste mundo limitados por espaço e tempo. E enquanto tivermos neste mundo, nós temos que buscar uma vida de santificação. Mas tem um aspecto futuro da salvação. Nós seremos glorificados. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Hoje nós ceamos com a igreja, mas um dia toda a igreja estará diante. Quem estará ministrando a ceia será o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, nosso Redentor. E nós almejamos isso. Na teologia, nós dizemos que há uma tensão entre esse tempo que vivemos e o tempo da nossa glorificação. A tensão do já e o ainda não. Nós já estamos salvos, mas nós aguardamos o dia da nossa salvação. Não é verdade? Da nossa glorificação, o dia que estaremos com o Senhor. Portanto, não brinque, querido. Não viva a vida cristã de maneira desapercebida. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A Bíblia diz isso. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que tomar o capacete da salvação. No verso 17, está muito claro isso. Tomar o capacete da salvação. Receber esta salvação. Nos revestirmos com esta parte da armadura de Deus, sem perder o foco. A salvação que o Senhor nos deu, ela é uma arma contra as ciladas do inimigo, contra as hostes espirituais do mal que age neste mundo tenebroso. E por último lugar, nós precisamos nos revestir com a espada do Espírito. O verso 17 nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E aí diz o que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está muito claro este simbolismo desta espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante porque depois de uma luta, nós temos a tendência de embanhar a espada. Não, nós temos que mantê-la firme, desembanhada, porque você venceu um inimigo, mas pode vir outro, e você, em constante luta, você precisa usar a espada do Espírito. O Espírito Santo nos está dando esta espada, que é a palavra de Deus. Somos revestidos com o Espírito Santo. Paulo fala isso também em suas cartas, para nós buscarmos a ser cheios. No capítulo anterior, nos diz sobre isso, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Não negligenciar a palavra, mas usá-la como instrumento, como uma arma dada por Deus para vencer os dardos inflamados do maligno, para vencer o inimigo que se levanta contra nós. Nós somos soldados de Cristo, não temos outra arma mais poderosa do que esta, queridos. A palavra do Senhor. Não podemos usar as armas de maneira errada. O diabo não fugirá de nós se nós não usarmos as armas corretas para lutarmos contra ele e nos levantarmos contra ele. Às vezes pensamos que retóricas sem base, argumentações sem sentido, ou declarações positivas vão fazer de você pessoas vitoriosas contra o diabo. Não, é a palavra de Deus. É importante citar a palavra de Deus.
É importante dizer, está escrito. A palavra de Deus nos ensina isso. É isso que a palavra de Deus revela para nós. E à medida que nós proferimos esta palavra, nós então vencemos as hostes do mal. Você precisa enfrentar o inimigo pela palavra de Deus. Que ferramenta poderosa, queridos. Que armadura poderosa. Mas olha você o verso 18, que nos coloca em uma condição. Quando nós enfrentamos essa armadura, nós precisamos ter a consciência, porque olha só, as coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente, e há um revestimento espiritual na sua vida, e há uma constante postura do cristão que não pode ser negligenciada. É a sua postura de santificação, de busca de Deus. Nós cantamos hoje aqui, eu te busco, ó Deus. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o verso 18 está falando que a gente vai lutar esta luta com toda oração, súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Toda esta armadura, o revestimento dessa armadura, ela é, então, finalizada, ou talvez é como se a gente estivesse fazendo uma construção e dando os retoques finais. E o retoque final do revestimento da armadura de Deus é uma vida de oração, uma vida de busca de Deus. Você quer de fato viver como vitorioso, meu querido? Revista-se dessa armadura, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com uma postura consciente de alguém que não pode negligenciar, alguém que não pode dormir nesta luta. Ele tem que estar vigiando todo o tempo com oração e súplica e também intercedendo uns pelos outros. Mantenha-se de pé em oração. Ore em todo o tempo, com toda oração, olha, todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança por todos os santos. Eu quero concluir dizendo que a oração expressa o nosso louvor reverente a Deus. A súplica nos coloca na dependência do Senhor, apresentando a Ele os nossos pedidos. Vigiar significa estar alerta, como bom soldado de postura na sentinela. E perseverar é persistir até obter o resultado desejado. Identificado esses 4 termos da oração, nós não podemos deixar de destacar que toda oração, toda súplica, certamente é algo que precisa ser feito com toda perseverança. Todo cristão enfrenta lutas. Essas lutas não são humanas, mas são espirituais. E para opor-se ao império do mal, ficar de pé no dia mau, após o combate que nós combatemos, o cristão precisa se revestir com toda a armadura de Deus. Como vitoriosos, como vencedores por Cristo, como vitoriosos em Cristo, essa é a direção de Deus para você nessa noite. Revista-se com toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau, para vencer as hostes do maligno, para resistir e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Há uma luta travada no âmbito espiritual, mas nós sabemos, meu Deus, o porquê que nós devemos lutar esta luta e também como nós devemos lutá-la. O inimigo se levanta contra a igreja e nós vamos lutar esta luta com as forças que vêm do Senhor mesmo, com essas virtudes dadas pelo Senhor, a verdade proferida pelo Senhor. Nós vamos lutar, ó Deus, esta luta
com a justiça com a qual o Senhor nos reveste e nos capacita, com a proclamação do Evangelho, ó Deus, que o Senhor coloca em nossos lábios e revela diante dos nossos olhos. Nós vamos lutar esta luta, ó Deus, com uma fé verdadeira, genuína, sempre testemunhando e testificando a respeito da salvação que nos deste, ó Deus, e não com palavras humanas, mas com a palavra do Senhor, com a palavra que é poderosa, com a palavra do Senhor que edifica, que transforma, que cura, que restabelece, que esmiuça a pedra, que tem toda a força, todo o poder. A palavra do Senhor, que é a capacitação vinda dos céus para nos dar a consciência plena de que somos do Senhor e somos usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a nos revestir com essa armadura, que é a armadura do Senhor, para resistirmos no dia mau e permanecermos firmes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.